Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 278 nessa manhã de quinta-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre vida prática. Recentemente eu andei recebendo uma mensagem, no direct de uma pessoa que vem acompanhando há um tempo já aqui o trabalho. E particularmente me alegrou muito, não pelos elogios que estavam contidos ali na mensagem, que às vezes os elogios eu acho até um pouco exagerados, mas eu fico muito alegre, particularmente quando eu percebo que alguém conseguiu assim captar, a mensagem do que eu venho fazendo aqui, quando alguém consegue perceber assim num todo, que sinal que já está acompanhando há algum tempo e conseguiu perceber assim o que eu busco fazer aqui no dia a dia, Então essa pessoa trouxe um pouco desse elemento da questão prática, que é o que eu busco fazer aqui todos os dias, Quando eu falo sobre amadurecimento da nossa personalidade, quando eu falo sobre cumprimento de dever, quando eu falo sobre olhar para a realidade, é justamente nesse sentido que eu venho fazendo, Então, num dado momento da minha vida, quando eu decidi começar a me aprofundar nos estudos da filosofia, da antropologia, jamais foi com a intenção de ficar querendo aqui fazer voos teóricos, Vou falar aqui sobre teoria, que como às vezes as pessoas brincam, Vou ficar aqui discutindo qual o sexo dos anjos, Longe de mim, não é isso que eu busco fazer aqui. E não estou dizendo também, que todos devem fazer assim, Pelo amor de Deus, Que tem pessoas que muitos filósofos principalmente vão falar aqui sobre muitas questões teóricas, E tem gente que gosta disso mesmo, a sua pegada é essa mesmo, de estar ali mais um pouco para o lado da metafísica, E tá tudo certo também, acho que dá para a gente ter ganho em relação a esse tipo de conteúdo, mas não é o que está no meu coração, O que está no meu coração desde sempre, quando eu vim aqui me disponibilizar para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, sempre foi buscar a articulação dessas questões com a nossa vida prática, Olhar para a nossa vida prática e entender como que a gente pode estar aplicando isso, Esse tempo eu estava conversando com um professor de matemática e a gente estava debatendo um pouco sobre isso, A matemática são conceitos teóricos, mas a matemática ela só é transformada em prática quando a gente tem ali, 2 canetas, mais 2 canetas se tornam 4. É somente aí que a matemática passa a fazer sentido, E ainda que seja uma questão mais teórica, vai passar a fazer sentido um dia que alguém que precisar ser usado, Uma hora alguém vai lá naquele arcabouço teórico e coloca em prática aquilo que ela aprendeu na matemática, E quando a gente vai falar, aí onde eu quero entrar com vocês, quando a gente vai falar sobre vida prática, sobre o cotidiano, sobre a organização da nossa vida, ontem eu fiz uma live falando somente sobre planejamento de vida, a gente percebe como é impressionante, Isso é uma das coisas que mais me impressionam, agora não mais, porque eu já estou bastante acostumado com isso, mas era uma das coisas que mais me impressionava, assim, é o tanto que pessoas com uma capacidade, com recursos, com condições, com competências gigantescas, extraordinárias, porque eu estou olhando para a vida profissional delas, com o que elas lidam no dia a dia, o quanto é muito comum a gente ver pessoas que têm grandes capacidades técnicas se atrapalhando totalmente com coisas do cotidiano, com coisas do dia a dia, com coisas da vida prática. Não é nada incomum a gente ver pessoas se atrapalhando assim, Não é meio extraordinário a gente olhar para isso, Sei lá, um CEO de uma empresa ali que lida com as tarefas maximamente complexas, Muitas vezes o cara mexe ali com umas finanças de bilhões de reais, E às vezes a pessoa se atrapalha, para escolher um restaurante que ela vai ir com a esposa dele ou com o marido dela. E muitas vezes esse tipo de coisa banal, não estou dizendo aqui banal no sentido de diminuir essa questão da pessoa, mas o trivial ali, o cotidiano, coisas do nosso dia a dia, e perceber que às vezes essas coisinhas levam uma área da vida da pessoa para a ruína, Já aconteceu de eu ver pessoas se separando porque não souberam decidir com uma certa prudência, uma certa maturidade, qual é o que eles iam escolher para sair para comemorar a data de aniversário de namoro, Então, eu quero ir para o sushi e eu quero ir para a pizza. Não, escolheu ir para o sushi, então não me ama mais.
E aí tu olha assim, não são, né, pessoas que não lidam com questões profissionais e técnicas difíceis, né? Às vezes a pessoa ela tem um baita de um preparo técnico ali, ela é melhor programador do mundo, ela é melhor, sei lá, esteticista, ele é o melhor CEO, e aí chega na vida prática, a pessoa não consegue, ela tem um domínio técnico, ela tem um domínio laboral, mas ela consegue ascender profissionalmente, né, dentro de uma empresa, ela consegue pegar cargos mais elevados, ela consegue fazer sua empresa prosperar, mas tem uma dificuldade monstra de conseguir organizar a sua própria vida, né? É impressionante assim quando a gente vê o quanto isso é comum, e eu acho que olhando um pouco, né, para a história do mundo, isso é algo mais próprio aqui do nosso país, do nosso Brasil, né? Quando a gente não consegue, né, tocar ali a trama, a organização da nossa vida, né? Isso, né, é um dos assuntos centrais de meu interesse aqui, né? Foi quando eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento pessoal, né? O que mais me impressionava era isso, né? Eu vi uma pessoa ali que eu trabalhava, a pessoa era multimilionária, super bem sucedida, mas afetivamente no casamento dela era só problema, era só confusão. Aí daqui a pouco eu olhava uma outra pessoa que até tinha uma vida um pouco mais moral ali no seu casamento, né? Conseguia levar aquilo ali de uma forma bem sucedida, mas ela estava com a saúde totalmente ferrada e comprometida, totalmente acima do peso. Daqui a pouco eu olhava uma pessoa com a saúde muito boa, né, com ali, poxa, né, com uma autoestima elevada, mas ali na parte profissional totalmente ferrada financeiramente. Então isso sempre foi algo que me impressionou muito, né? Não no sentido de que as pessoas têm que ser totalmente bem-sucedidas, têm que ser a pica das galáxias em todas as áreas, mas o quanto as pessoas muitas vezes se atrapalhavam em questões assim que eram totalmente triviais, sabe? Então isso às vezes me parece meio extraordinário mesmo, né? Então isso acabou virando, né, naturalmente, um dos temas centrais da minha vida, que é esse equilíbrio em todas as nossas áreas, né? De não ficar, puxa, eu sou uma pessoa quando eu sou profissional e sou uma outra pessoa na minha vida pessoal. Essa é a importância, inclusive, né? Um dia, não é a ideia da live hoje, mas um dia quando a gente falar um pouco mais sobre propósito, né? Quando a gente consegue fazer com que o nosso propósito gire em torno de toda a nossa vida, independente da área, né, que a gente se encontra, né? E aí então isso virou um tema central, né? Como organizar essa nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, nossa vida física, nossa vida afetiva, a nossa convivência, né? Então isso às vezes é algo extraordinário, né? A gente percebe que isso sequer tem a ver com a idade, isso sequer tem a ver com a conta bancária da pessoa, né? Às vezes a gente vê pessoas mais velhas, já com experiência em termos de tempo de vida, com mais dinheiro, né? Com totalmente bem sucedido financeiramente, e aí para nisso daí, né? Não consegue, né, resolver conflitos ali do dia a dia, né? Às vezes não consegue responder essa pergunta: como eu organizo a minha vida prática, como eu organizo o meu dia a dia trivial para não me confundir, né? Então a gente vê que às vezes a pessoa está diante de uma situação ali que é totalmente trivial no dia a dia, e aí essas questões são tratadas assim, sei lá, como se fosse a Terceira Guerra Mundial, né? Então, quando eu falo de trivial, banal, não é que eu esteja desmerecendo, né? Mas é para a gente trazer aqui, se aprofundar de uma certa forma, que existem muitos elementos de imaturidade que fazem com que a maior parte de nós acabe se enrolando. É por isso que eu escolhi bater muito nessa tecla do amadurecimento, né? Que é diferente do que as pessoas acham aí, que é ter uma vida carrancuda, uma vida séria. Tu pode ser uma pessoa totalmente alegre, descontraída, que tem bom humor, que usa o bom humor como um recurso no teu dia a dia, mas, né, sair daquela imaturidade do qual tu fica ali somente em ambientes de fofoca, somente, né, preenchendo a tua vida de coisas que não fazem o menor sentido, né? Então é óbvio que quando a gente enxerga esse elemento, né, da imaturidade, a gente percebe muito ali que é decorrente disso, né, que a pessoa às vezes acabe se enrolando em situações totalmente fáceis de se resolver, fáceis comparado a todos os recursos técnicos que aquela pessoa conseguiu adquirir. Se ela conseguiu adquirir aquele recurso para lidar com situações profissionais totalmente complexas, se ela tivesse dedicado um pouquinho da sua vida, e aí onde entra a importância do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, ela tiraria de letra essas outras questões, né? Então, quando a gente não consegue lidar com esse tipo de situação, é porque isso simplesmente está apontando
por uma causa, né? O que é essa causa? Eu não recrutei ao longo da minha vida capacidades pessoais para lidar com essas coisas triviais. Eu recrutei toda a minha vida, né, para lidar com as questões mais complexas profissionais, mas muitas vezes se eu tenho que apertar uma fechadura da minha casa, se eu tenho que trocar uma peça, eu não consigo. Eu não recrutei a minha capacidade pessoal de conseguir me comunicar bem com as pessoas, de conseguir criar um hábito saudável na minha vida, né? Então, simplesmente porque eu não recrutei essas capacidades ao longo da minha vida, eu me enrolo quando eu estou diante delas, né? E aí, às vezes, eu quero fugir. Isso explica também, né, muito por que o coaching não deu certo aqui, não é que não deu certo, né? Por que o coaching foi banalizado aqui no Brasil, né? Foi inclusive uma das decisões, né, quando eu decidi parar de trabalhar com isso e começar a fazer faculdade de psicologia, começar a estudar a filosofia. Não é porque, ai meu Deus, porque o coach foi banalizado, porque você precisa provar para os outros que você tem uma chancela acadêmica, não, é porque aqui no Brasil não dá certo, tu não consegue completar um trabalho somente com as ferramentas do coach, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, né? Se a gente for olhar Marshall Goldschmidt, se a gente for olhar Timothy Geithner, né? Os grandes nomes do coaching, né? É óbvio que eles conseguiram realizar um excelente trabalho que até hoje é utilizado nas grandes corporações, né? Olha, a Microsoft tem trabalho de coach, o Google tem o trabalho de coach, porque lá as pessoas não têm essas questões afetivas, né, muito enraizadas que a gente tem aqui, né? Então fica mais fácil de lidar. O que é o processo de coaching, a ferramenta coaching, né? Diferente do que vendem por aí, né? Do que virou aqui no Brasil. É uma ferramenta totalmente prática, que cria um plano de ação que tira a pessoa do ponto A e leva ela para o ponto B. Não tem nada ali de drama, de tipo de sofrimento humano, né? Não tem nada afetivo, não tem carga afetiva. É uma ferramenta totalmente racional que leva a pessoa de um estado para o outro, ali resolvendo problemas, resolvendo questões através de um plano de ação, né? Aí entra as técnicas, a gente saber fazer as perguntas certas e tudo mais. Só que somente com esse recurso a gente não consegue resolver, né, os desafios das pessoas aqui. Por quê? Porque os desafios do brasileiro, né, pelo menos na média, sempre tem uma carga afetiva no meio. Sempre tem um problema emocional. Quando eu falo sempre, é sem medo de generalizar. É óbvio que vai ter uma situação ou outra que não existe isso, né? Mas se a gente entra dentro, seja para fazer um trabalho pessoal, ou seja, como eu estou acostumado a fazer dentro de empresas, sempre tem um elemento ali afetivo no meio. Por que o meu chefe tá de sacanagem comigo? Ele gosta mais do meu coleguinha ali do que de mim. Pessoas marmanjas, às vezes de 40, de 50 anos imersos nesse tipo de situação. Ou não, eu não estou conseguindo performar aqui porque eu estou com um puta problema lá na minha casa. É óbvio, né? Sempre tem esse elemento de eu não conseguir lidar de uma forma madura com as situações triviais. Por quê? Porque eu não recrutei capacidades para isso. Então é óbvio, né, que aqui não vai funcionar bem. Se o cara... Aí o que virou? Virou isso, né? As pessoas confundem. O coach foi totalmente banalizado. Por quê? Porque tem pessoas querendo trazer essa coisa da autoajuda misturada com o coach. Aí a pessoa olha, isso aqui é autoajuda barata, né? Os próprios donos dos institutos mais famosos que a gente vê aí, como uma certa vez teve uma reportagem no Fantástico, o cara tinha uma oportunidade ali de conseguir engrandecer a ferramenta. O que ele fez? Ele deu uma declaração que preferia que a ferramenta ela continuasse ali na informalidade, né? Que os bons profissionais iriam se dar bem. Isso também é uma grande prova de imaturidade, né? Uma pessoa que também tem uma grande capacidade de ter montado um instituto com milhares e milhares de outros profissionais, vendendo curso para milhares e milhares de pessoas. Aí quando ela tem a oportunidade de tornar o negócio mais maduro, ela dá uma declaração dessa totalmente vaidosa, olhando para o próprio umbigo, né? Então é óbvio que aí vira meio que essa autoajuda, né? Só fazendo um parêntese aqui em relação ao coach, né? Porque aqui no Brasil acaba não dando, né? Aqui não vai funcionar bem porque, né, a gente precisa completar essas técnicas com outras habilidades, né? Por isso que eu busquei na psicologia, busco até hoje na psicologia, na neurociência, na filosofia, na antropologia, porque se eu não tiver esses elementos para completar, né, algo que eu vejo que às vezes a pessoa está muito mais atrapalhada no campo afetivo,
é óbvio que ela não vai avançar, ela vai fazer todo o esforço e alguma pedrinha que vem no caminho de uma outra área da vida dela vai acabar derrubando ela. Nunca vai estar 100% ali pleno fazendo o trabalho dela, né? E aqui, né, muitas vezes é por isso, né? A gente está meio que, sem exagero, mas a gente está aqui meio que no país da derrota, né? Onde as pessoas valorizam demais a derrota, né? Tu vai numa mesa, né? A pessoa vai falar sobre abrir uma loja de açaí, o que num outro lugar seria completamente comum. A pessoa, não, Deus, ele não vai fazer isso porque tu vai atrapalhar a tua vida, não vai dar certo, tu vai se arriscar, vai estudar para o concurso do Banco do Brasil que é mais seguro. É meio assim que acontece, né? Então, óbvio, a pessoa que é bem sucedida aqui no nosso país parece que é um evento, né? Tu está diante de uma pessoa bem sucedida, ai meu Deus do céu, parece que a pessoa virou uma vaca sagrada, né? Aí traz elementos de inveja, traz elementos de afetividade, né? Ou admiração exagerada, ou então inveja. Ah, mas também essa pessoa conseguiu porque ela fez alguma coisa errada, né? Então a gente não tá diante aqui de uma cultura onde as pessoas estão acostumadas a dar certo. O costume aqui é dar errado. Então é óbvio que com isso fica muito difícil, né? Então, se a gente olhar, fica muito fácil da gente perceber, né? Quantas pessoas tu conhece aí no teu dia a dia que verdadeiramente ascenderam, né? Conseguiram crescer, conseguiram ser bem-sucedidos através do próprio esforço, né? Que não tenha sido por algum outro tipo de via, né? Agora, por outro lado, quando a gente olha quantas, né? A maioria esmagadora das pessoas que a gente conheceu ao longo da vida estão ali numa mesmice. Quando eu falo mesmice, não é de ter escolhido ficar, né, numa mesma vida sempre, né? Se a pessoa fez isso conscientemente, até tudo bem, mas é uma mesmice às vezes totalmente sem sentido, imerso em fofoca, em olhar para a vida dos outros, em querer falar mal, em querer criticar, em querer ficar reclamando. A maioria esmagadora está nesse outro lado, né? Então muitas vezes, né, quando a gente vê pessoas com uma total capacidade técnica diante de uma decisão muito trivial, é ir no sushi ou ir na pizza? Tu quer tomar refri ou tu quer tomar suco? Ai meu Deus, não me ama. Porra, cacete, né? Tu tá diante de situações fáceis de resolver e tu não consegue porque tu não recrutou capacidades pessoais para poder fazer isso, né? Então, para a gente se dirigir para o final, exercício prático, né? A gente precisa buscar, né, ao meu ver, o que resolve isso? A gente buscar exercícios, né, um exercício de estar instalado na realidade, buscar entender realmente de onde vêm as coisas, qual é a origem daquilo que está acontecendo, para que a gente consiga resolver, né? Principalmente ali crianças, né? A gente vê hoje crianças de 12, 13, 14 anos que não tem ideia de onde as coisas viram, né? Ela não tem um eixo que consegue conectar as coisas, né? Eu não sei, é preciso a gente começar a olhar para a história das coisas para entender como que elas chegaram até aqui, para que a gente possa lidar com aquilo ali. Senão a gente vive só assim, né? Ah, eu sei lá, eu vou casar aqui porque eu vejo que é um meio social aqui que todo mundo faz, mas eu não sei qual é a função exata de um casamento. Eu não sei qual é o propósito de um casamento. Eu vou escolher aqui uma religião porque, sei lá, o fulano falou que foi lá naquela religião e ele conseguiu comprar um carro. Aí eu vou lá e tem uma música alta, emocionante, aí eu tenho uma coceirinha no coração, pronto, eu acho que eu tenho uma religião. A pessoa ela não sabe qual é o propósito de uma religião, qual é a função de uma religião na vida dela. A função de ter uma vida espiritual. Ela quer ir lá para a academia, sei lá, para ter um corpo, sei lá, para poder mostrar, ela não sabe ali qual é a função daquilo ali, qual é o verdadeiro propósito de buscar ali ter uma vida física mais bem sucedida. Eu não sei de onde que veio o meu celular, eu não sei de onde que veio o meu computador, eu só saio usando assim, mas eu não paro assim para perceber. A pessoa ela tá ali bebendo no café da manhã, no café da manhã leite, e ela não sabe nem que o leite saiu da vaca. Ela está comendo presunto e ela nem sabe que o presunto saiu do porco. Então, ou seja, eu não estou instalado numa realidade, eu não estou olhando para a história do mundo para entender, para fazer o bom uso das coisas, para poder me relacionar melhor com as pessoas. Isso é vida prática. Qualquer problema banal, né, acaba se tornando um quebra-cabeça de 3.000 peças quando eu não estou instalado na realidade, eu não consigo conectar A com B. Para eu conectar A com B, eu preciso estar instalado na realidade, de conseguir olhar realmente para a vida prática, entender como ela funciona, entender uma relação de causa e efeito. Senão, né, óbvio, qualquer problema banal como esses que eu citei, vai acabar se tornando um quebra-cabeça de 3.000 peças na tua vida. Aí o que a gente vê? Vê gente ansiosa, agitada, brigão, infeliz, insatisfeito, mesquinho.
porque está passando a vida toda ali distraído com coisas que não fazem o menor sentido e não se dedicam a conseguir compreender um pouco melhor a si mesmo, a se conhecer, a conseguir conhecer melhor o outro, a compreender melhor o outro, a se comunicar melhor, a construir bons hábitos. Óbvio que se a gente descarta esses elementos da nossa vida e só o que a gente está buscando é ali se tornar um bom profissional para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, em alguma outra área, em algum âmbito da minha vida, eu vou acabar me enrolando e aí não vai ter dinheiro no mundo que pague esse tipo de frustração. Então esse é o convite aqui hoje para que a gente busque mais essa vida prática, a buscar essa instalação na realidade, buscar esse amadurecimento, que a gente consiga focar e colocar nosso tempo, energia, os nossos recursos ou disponibilizar um pouco deles para que a gente se conheça mais, para que a gente volte a conseguir, né, amadurecer essa nossa personalidade, para que a gente consiga lidar com esses conflitos do nosso dia a dia, não faça com que essas pedrinhas se tornem uma montanha do qual a gente não consegue transpor, né? Então esse é o convite de hoje. Então espero que tenham gostado, compartilhem essa live com mais pessoas. Essa foi a nossa live número 278. Amanhã, hoje não vamos ter live no final da tarde, porque eu tenho um outro compromisso, mas amanhã, sexta-feira, estaremos aqui para a nossa live 279, se Deus quiser. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.